Olá, pessoal. Hoje a gente vai falar de férias e como que ela funciona. As férias são um período de descanso direcionado aos funcionários de uma empresa. Esse é um benefício garantido por lei a todos os trabalhadores em regime seletista. A legislação trabalhista brasileira prevê que, a cada um ano completo de trabalho, o colaborador tem direito de tirar 30 dias de descanso do seu trabalho. Esses dias são remunerados junto ao acréscimo de férias, que é o famoso 1/3. Alguns tipos de férias. O empregado seletista, ao longo da sua vida profissional, ele poderá lidar com diversos tipos de férias. Em algumas empresas é bastante comum que, além das férias individuais, se tire férias coletivas ou recessos. Esses períodos possuem bastante diferentes. É preciso entender tudo sobre eles antes de conceder aos funcionários, tá? Mas as férias coletivas ou os recessos a gente vai falar em outros vídeos, ok? Neste vídeo vou tratar das férias individuais. No direito a férias, temos o abono pecuniário. Muitos colaboradores optam por praticar o abono pecuniário. Esse abono corresponde à venda de 1/3 dos dias de férias dos quais o colaborador tem direito. Ele é popularmente conhecido como venda de férias. Nessa modalidade, o colaborador deixa de tirar os dias de repouso e recebe esses dias em remuneração. E como vender essas férias? Neste caso, a decisão de vender as férias é totalmente do colaborador. Ele deve procurar o RH da empresa e fazer uma solicitação por escrito com no máximo 15 dias antes do fim do seu período aquisitivo de férias, ou seja, 15 dias antes dele completar 12 meses trabalhados na empresa, tá? E a empresa, ela pode recusar a venda de férias? Não. A empresa não pode recusar o pedido do colaborador. O artigo 143 da CLT determina que é facultativo ao colaborador converter 1/3 de seu período de férias em abono pecuniário, tá? Então, se o colaborador solicitar esse abono dentro do prazo estabelecido, a empresa deve acatar o pedido. As férias individuais que a gente está falando é um dos mais aguardados pelos colaboradores, pois, além de poder descansar por uns dias, o funcionário ainda recebe um acréscimo em seu salário. Nessa modalidade, após concluir o seu período aquisitivo, o colaborador pode tirar até 30 dias de folga e, nesse período, é acordado com a empresa, sendo concedido de acordo com o que for melhor para a organização. Vamos falar do período aquisitivo. Muitos empregadores e funcionários possuem dúvidas sobre do que se trata o período aquisitivo de férias. O período aquisitivo é tratado pelo artigo 130 da CLT e ele diz respeito aos 12 meses de trabalho que o funcionário completou na empresa. Ou seja, a cada 12 meses ele adquire o direito de tirar o período de férias. Entretanto, nesse mesmo artigo existem algumas regras para que o período aquisitivo do colaborador seja computado. Ele apresenta proporcionalidade entre as faltas injustificadas e os dias de férias conforme. Se o empregado tiver até 5 faltas, ele pode ter lá os seus 30 dias corridos de férias. Se o empregado
tiver de 6 a 14 faltas, ele terá apenas 24 dias de férias. Se ele tiver de 15 a 23 faltas, ele vai ter só 18 dias de férias. E se ele tiver 24 a 32 faltas, ele só vai tirar 12 dias de férias. E se eu digo as faltas, é durante os 12 meses. Então, tem que ficar atento às faltas do colaborador para poder efetuar o pagamento das férias de forma correta. E, além das faltas, outras situações também interferem no período aquisitivo de férias dos colaboradores. Elas são descritas pelo artigo 133 da CLT e podem levar o colaborador a perder o seu direito a férias quando deixar o emprego e não ser readmitido dentro de 60 dias após a sua saída, tirar alguma licença com percepção de salários por mais de 30 dias, deixar de trabalhar com percepção do salário por mais de 30 dias em virtude de paralisação parcial ou total dos serviços da empresa e receber da Previdência Social prestações de acidente de trabalho ou de auxílio-doença por mais de 6 meses, embora descontínuos, tá? Então, por isso é importante que a sua empresa mantenha o controle sobre a frequência dos colaboradores e tenha todas essas informações, uma vez que elas interferem diretamente no período de férias. Porque você tem que ver, para cálculo de férias, período aquisitivo, faltas injustificáveis, afastamentos, período de férias concedidos. Então é importante ter esse controle aí dos colaboradores. Período concessivo. O período concessivo ele corresponde ao tempo de 12 meses em que a empresa deve conceder os dias de descanso ao funcionário. Isso de acordo com a proporcionalidade de que ele tiver de direito. Então, elas devem seguir o interesse do empregador, desde que não seja ultrapassado o limite do período concessivo, conforme destacado no artigo 134 da CLT, que diz: as férias serão concedidas por ato do empregador em um só período, nos 12 meses subsequentes à data em que o empregado tiver adquirido o direito. Então, vale ressaltar que o empregador não precisa conceder os 30 dias de férias de uma vez. Com a reforma trabalhista, a gente vai entender como que funciona essa divisão das férias, tá? As férias não podem ter sua data de início em 2 dias antecedentes a um feriado ou do dia de descanso remunerado do colaborador. A concessão de férias deverá ser comunicada ao funcionário com, no mínimo, 30 dias de antecedência. Na reforma trabalhista, em 2017, as férias, foi criada a possibilidade de dividir esse período de 30 dias, né? Então, pode dividir em 3 vezes as férias, mas pelo menos um desses períodos não deve ser inferior a 14 dias corrido e os outros 2 não podem ser inferior a 5 dias corridos, tá? Então, um colaborador poderá, por exemplo, tirar um período de 15 dias no final do ano, mais 10 dias no meio e ainda sobram 5 dias de férias para poder completar os 30. Desta forma aí ficou muito mais flexível. E uma questão bastante discutida e em dúvida é
Quem que determina o período em que o colaborador pode tirar férias? É a empresa. Esse é um detalhe importante que muitos colaboradores confundem e pensam ser um direito deles. Em alguns casos, o colaborador pode até combinar uma data que seja melhor para ele, mas, de regra, é o empregador quem fica responsável por tomar essa decisão, ok? Então, pessoal, eu passei aqui para vocês um pouco o conceito de férias, né? De férias individuais, a legislação, né? O embasamento legal. E assim, como férias é um assunto muito extenso, eu vou dividir para os próximos vídeos, tá? Nós vamos falar sobre férias coletivas, sobre recesso, sobre o cálculo das férias, tá? Aí fica mais confortável, ok? Muito obrigada aí pela atenção de vocês e inscreve no nosso canal, curte, dá um joinha, comenta, para a gente poder saber se vocês estão gostando, né, do material que a gente anda fornecendo. A gente aceita também opiniões aí, ok? Então, muito obrigada.